possível se você somente crer. Deposite suas ansiedades aos seus pés. Creia nele. Ame a Ele. Louve a Ele. Honre a Ele. Aleluia. Digno de toda a honra e de toda a glória é o Senhor Jesus. Vamos adorar Ele com a salva de palmas. Em seguida, somente crer. Tudo é possível se você crer. Santo Deus, meu Pai bendito, lembrei-me, Senhor, do que o teu profeta disse, que quando o pregador sai diante de uma audiência que está adorando o Pai, ele disse: aquela audiência está fadada a ouvir de Deus. Senhor meu Deus, então usa o teu pequeno servo aqui, fala aos teus filhos, Pai. Eu me refugio na tua graça e na tua misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, as fraquezas que porventura haja no nosso meio que possa atrapalhar. Queremos nos chegar diante de ti com o coração limpo, sincero, Senhor, e sedento por ti, Pai. Estamos na expectativa, Senhor. Nos abençoa, Pai. Segue nos abençoando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Que maravilha isso, irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. Para algo aqui. Glória a Deus. O profeta disse: nós temos aquilo que nós esperamos. E eu creio que cada um aqui veio aqui esperando receber algo da parte de Deus. Amém. E isso me dá uma certa tranquilidade, né? Agradecendo o pastor Febrônio pela confiança mais uma vez. Deus siga abençoando. 2 Crônicas 29, versículos 10 e 11 diz assim: agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, e para o servirdes, e para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Vamos orar uma vez mais. Meu amoroso Pai, eu creio que o Senhor pôs isso em meu coração, e eu quero pedir que o Senhor siga adiante com isto, Pai, e abençoa teus filhos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu tenho em mãos aqui a mensagem Conferência com Deus, e na contracapa
capa dessa mensagem, bem como de algumas outras, foi posto esse parágrafo, né? Nosso profeta, onde ele diz isso aqui: nem por um minuto eu trago uma mensagem às pessoas para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por essas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. E essa é ver um relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito Santo e vivam de acordo com sua palavra. Este é o motivo desta mensagem ter sido enviada segundo o nosso profeta, para que nós tenhamos um relacionamento com nosso Deus. Nós lemos aqui em 2 Crônicas, estas são palavras de Ezequias, um dos reis que houve sobre Judá. Esse rei Ezequias, ele era filho de Acás. E a Bíblia diz que Acás foi um rei mau, foi um rei idólatra, foi um rei mau, diz as Escrituras. A Bíblia diz que Acás fez imagens de ídolos, postes ídolos, que ele queimou incenso a estes ídolos. A Bíblia chega a dizer que ele queimou seus próprios filhos no fogo, conforme o costume daquelas nações pagãs que ali haviam. Ezequias, por sua vez, ele tinha como que 9 anos de idade quando seu pai começou a reinar. E ele acompanhou tudo isso dentro do reinado de seu pai. Nós encontramos que várias nações vieram contra Acás nesse tempo. Os sírios, os edomitas, os filisteus, até mesmo os seus irmãos Israel, vieram contra Judá, e como que mataram várias pessoas, levaram muitos sequestrados ou cativos, e Deus entra em cena e diz: devolvam vossos irmãos. Mas o estado era tão crítico deles, e também os assírios deram contra eles, porque Síria e Assíria são duas nações diferentes. A Bíblia chega a dizer que nos tempos de aperto, quando essas nações vieram contra Acás, ele se tornou ainda mais infiel a Deus, mais idólatra. Vamos dizer, mais reclamava das coisas, sendo que ele era o único culpado das coisas que estavam sucedendo sobre Judá. A Bíblia diz que este rei chamado Acás, ele despedaçou os utensílios do templo do Senhor. E chegou um ponto onde a Bíblia diz que Deus havia humilhado a Judá por causa de Acás. E nós encontramos que Ezequias, ele estava crescendo em meio a tudo isto. Estes 16 anos de reinado do seu pai, ele acompanhou somente vendo tragédias, vamos dizer, não tendo um culto no templo, não tendo a presença de Deus, não tendo, vamos dizer, algo em torno de si para lhe amparar espiritualmente. Foi dessa maneira que o pequeno Ezequias cresceu. Nós poderíamos pensar que ele tinha tudo para dar errado. Nós sempre tomamos aquele exemplo de um porco lavado e colocado talco e passado fitas, e solto ele volta para o lamaçal. Mas nós também temos um exemplo de uma águiazinha que foi criada no ninho de uma galinha, e a natureza dela se mantinha como a natureza de águia, só estava esperando a oportunidade daquela natureza se manifestar. E quando aquele rei Ezequias, quando seu pai morreu e chegou a hora de ele, Ezequias, assumir o reinado, então ele tinha a oportunidade de o que ele iria fazer agora, assim como eu e você somos livres. Quando nós, diz o profeta, somos feitos reis, e nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos. Este é o livre agente moral, como diz o nosso profeta. Então, após a morte de Acás, Ezequias começa a reinar com seus 25 anos, e como rei, ele tinha a escolha do que fazer.
assim como eu e você, você não é obrigado a servir a Deus. Deus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Deus não quer que eu sirva a Ele por obrigação. Ele não nos comprou para sermos escravos dEle, vamos dizer, como robôs programados para adorá-lo. Pelo contrário, nós éramos escravos e Ele comprou a nossa liberdade. Tão somente comprou a nossa liberdade. E agora, como livres, nós podemos realmente decidir o que fazer. E como aquela escrava que nós ouvimos sempre aquela história, ela, por amor àquilo que aquele homem fez por ela, ela desejou servi-lo e adorá-lo, nem que fosse para ser ali uma criada lavando os pés dos seus servos. Este é o verdadeiro sentimento. Nós servimos a Deus por gratidão. Amém? Agora, Ezequias, ele fez exatamente o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos tomar uma decisão e tomar um rumo, vamos dizer, ou à esquerda ou à direita, nós precisamos tomar um rumo. E a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado de Ezequias, no primeiro mês, Ezequias, a primeira coisa que os seus olhares se voltaram foi para aquele velho templo, que estava ali, vamos dizer, às traças, que estava com as suas portas cerradas, aquelas portas que haviam sido danificadas. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi ir até aquele templo, abrir aquelas portas e repará-las. Depois Ezequias se voltou e ele chamou os sacerdotes e os levitas e os reuniu. Quem sabe quando bate o mensageiro na porta do sacerdote, ele nem pensava mais que ele era um sacerdote, porque ele estava tão perdido naquele tempo quanto podia estar. E lá vai o rei Ezequias e chama eles. Mas eu penso que o semblante de Ezequias era algo deslumbrante, porque aquilo estava borbulhando dentro do seu coração. Quando você dá um passo para fazer algo para Deus, parece que algo dentro de ti já começa a vir de encontro àquele desejo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder aquele clamor. E Ezequias reuniu aqueles sacerdotes e aqueles levitas, e ele não disse assim: o que vocês acham de nós de repente? Ele disse: não, é o seguinte, vocês se consagrem agora, vocês vão ali e limpem aquele templo, porque nós vamos ter uma revolução aqui em Israel. Ó, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando ele chamou os sacerdotes e os levitas, em 2 Crônicas 29, um pouquinho antes do que nós lemos, versículo 6, ele teve como que uma revelação do que estava acontecendo em Judá, do que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo aquilo em Judá. Ele disse assim, ele disse aos sacerdotes, 2 Crônicas 29, versículo 6, ele disse: os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo contrário, seu pai Acais oferecia a outros ditos deuses. Versículo 8, ele disse: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os fez objeto de terror e espanto e escárnio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. E é por isso que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Esta foi a visão que este rei teve quando ele assumiu esse reinado. Ele disse: isto tem que haver um porquê, porque o nosso Deus nos deu promessas de paz, nos deu promessas de uma terra que mana leite e mel, nos deu promessas de sua presença continuamente conosco, e ele não viraria as costas para nós, como diz debalde, alguma coisa está acontecendo. Essa foi a revelação que este rei teve, esta foi uma revelação correta. Eu estava falando esses dias ali em Guatambu, nunca foi, irmãos, um inimigo que derrubou a Israel. Você pode dizer, como não, irmão Reinaldo? Observe, nunca foi uma arma de guerra potente, nunca foi um exército astuto que derrubou a Israel. O que derrubava Israel era algo chamado pecado, quando fazia com que seu Deus se afastassem dele. E eu quero dizer, não importa quão grande seja o homem ou a mulher que pense que não precisa de Deus, para começar você está perdido, eu estaria perdido. Nós precisamos de Deus conosco, irmão. Agora, se nós tão somente fizermos como disse Josué
Josué e Calebe, agradarmos ao Senhor, irmãos, Ele nos coloca na terra, em outras palavras, Ele nos sustenta, nos mantém. Aleluias. Agora, esta foi a revelação que ele teve. Tratando a causa, irmãos, creio que a Escritura diz assim: tratando a causa, cessam os sintomas. É isso? Eu tenho aqui uma mensagem, o fundo clama ao fundo. Esta última mensagem que saiu. Parágrafo 65, o profeta diz algo aqui. Agora, na fila de oração, você que está vindo, observe, se ele repreender você, você deve ver que é a verdade. Se for você, deve estar disposto a suportar. Na audiência, em qualquer lugar, se ele falar, você deve saber que não sou eu, é ele, vá consertar aquilo. A primeira coisa que você pode fazer antes de encontrar a cura, você tem que encontrar a causa, antes que você possa encontrar a cura. Se você vai doente e perturbado ao médico e ele lhe dá uma aspirina, esse não é um bom médico, ele está tentando se livrar de você. Se ele é um bom médico, ele diagnosticará o caso até encontrar o problema e depois começará a trabalhar a partir daí. Foi isso que Ezequias fez. Essa é a mesma coisa que temos que fazer aqui. Se um espírito maligno, se há pecado não confessado ou algo assim, ou alguma coisa fora da vontade de Deus, você poderia ungí-los a noite toda e chorar e gritar e fazer tudo o que desejar. Aquele demônio permanecerá ali, e isso é certo, ele tem o direito a isso. Bem, é isso que você tem que observar. Amém? É isto que nós precisamos observar, irmãos, porque nós estamos numa caminhada, nós também somos feitos reis, e como Ezequias olhou um dia para um templo, nós somos chamados templo do Espírito Santo. Nós precisamos, vamos dizer, cuidar este templo, assim como Ezequias o cuidou, como pregava ontem o irmão Leville ali, mantendo aquela luz acesa dentro, como o pastor nos pregou essa manhã, aquelas vestes internas. Vamos um pouquinho mais, irmãos? Eu consegui superar, eu não fico mais nervoso quando a igreja fica quieta, então vocês podem ficar tranquilos. Já venci mais essa barreira aí. Aleluias. Agora, irmãos, a Bíblia diz que os sacerdotes começaram a tirar a imundície do templo. Imagina, a Bíblia usa esta palavra, a imundície que estava dentro do templo, eles começaram a arrastar para fora. Tiveram trabalho de tirar tudo aquilo que Acás tinha colocado lá dentro, os sacerdotes começaram a tirar para fora. Quando eu estava anotando isso, me veio uma palavra: reavivamento. Você pode dizer, o que tem a ver isso com o reavivamento? O profeta, quando ele passou, creio que ele viu aquele mar ali revolto, ele disse, não tem uma gota mais de água nesse mar, mas ele está fazendo um movimento para jogar toda a sujeira para fora. Ele disse, assim é quando Deus traz um avivamento à igreja, é para tirar a coisa podre toda para fora, para que ele possa vir e abençoar. Isto é um reavivamento. E quando este rei Ezequias estava começando fazendo estas coisas, reparando aqui, restaurando ali, ele estava vislumbrando algo que viria logo à frente. O que nós muitas vezes colocamos o carro na frente dos bois, nós queremos a coisa de imediato e nós não olhamos os bastidores aqui. Irmãos, é promessa bíblica, meus irmãos. Aleluias. Agora, ali está aquele mar jogando toda a sujeira para fora. Agora, nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus mesmo nos comparou com uma casa. A Bíblia diz, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Veja que Deus quer habitar dentro de mim e de você, e isto não é novidade nenhuma, mas oxalá Deus possa fazer isto instalar dentro de nós nessa noite. E nós precisamos também ser limpos. Não me lembro o título da mensagem agora, mas me veio isto. O profeta diz assim, que redenção, irmãos, tem duas partes. Sair de e entrar em. Amém? Mas o problema e o que preocupa, é que muitas vezes nós estamos em um meio termo. Nós saímos de, mas não entramos em. Vamos dizer assim, quando nós falamos sobre limpar a casa, veja que o propósito de Ezequias não era tão somente limpar aquele templo, mas ele sabia que um dia aquele templo foi edificado e a glória do Senhor encheu aquele templo.
Nós somos limpos por um propósito, irmãos, para o Espírito Santo vir e habitar dentro do nosso coração. Senão não adianta nada nós ser limpos, nós estaremos apenas no meio termo. Deixa eu explicar isso aqui, ou comentar isto. Nós temos a casa com o velho morador, suja, imunda. O propósito de Deus é limpar a casa e encher essa casa com um novo morador. Mas a parte que preocupa é quando a casa é limpa, varrida e adornada, mas está o quê? Vazia. Não é o primeiro estado, mas ainda não é o que necessita ser. E neste meio termo é onde que está todo o perigo. Você quer ver mais uma coisa? Quando Elias chama, creio que 1 Reis 16 por ali, chama o povo de Israel para um compromisso com Deus. Ele não diz para o povo, vocês devem parar de seguir a Baal. Ele diz, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, vocês sirvam a Baal. Se Deus é Deus, então sirvam a Deus. Quer dizer, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou nós somos quentes ou frios? Quantos querem ser quentes nessa noite? Levante a mão. Então nós temos de começar desta maneira. Desta maneira. Esses dias estava falando para a igreja ali em Guatambu, no final de um culto, onde houve um quebrantamento. Eu disse para os irmãos, feche os teus olhos agora. E imagina que você está entrando lá no profundo do seu ser com uma vassoura na mão. E tudo aquilo que o Espírito Santo pôr na tua consciência agora, você vai começar a pedir graça de Deus para jogar aquilo para fora. E é assim que nós encontramos. Agora, vamos um pouquinho mais. Amém? Deixa eu pular aqui, eu vou me ajustando. Mas eu quero ler uma escritura, antes de passar à frente, ainda dentro disso, irmãos. Eu estava observando, nós sempre tomamos o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Mas você vai encontrar que Abraão entra em cena já no capítulo 11. Quando o pai de Abraão, um homem chamado Terá, ou Tera, ele toma Abraão, seu filho, sua esposa e o seu sobrinho para sair com eles de Ur dos Caldeus e ir até a terra de Canaã. A Bíblia diz assim, verso 31 do capítulo 11. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Quantos sabem o que representa Canaã? Só 2, 3? Amém? Me ajudem, irmãos. Vamos lá. Quantos sabem o que representa Canaã? Representa o Espírito Santo para nós. Aleluias. E este homem tomou o propósito que cada cristão deveria tomar. Sair do mundo, da velha Ur dos Caldeus e ir em direção a Canaã. Para habitar em Canaã, para estar em Canaã. Quando a Bíblia diz que ele chegou, a Bíblia diz, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Estão compreendendo, irmãos? Ele morreu no meio termo. Ele não foi até a Canaã que ele propositou ir quando ele começou. Deus vai nos abençoar, irmãos. Agora, estes sacerdotes, eles começaram a fazer aquela limpeza no templo, jogar as coisas para fora. E a Bíblia diz que eles levaram 16 dias para fazer esta limpeza. É rápido quando Deus ajuda, irmãos. 16 dias eles levaram para limpar aquilo que o pai dele, Acás, levou 16 anos para sujar. 16 anos do reinado de Acás, Ezequias vem concernente ao templo, em 16 dias ele resolve o assunto. Irmãos, se você pegar e fizer como Ezequias, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu desejo essa limpeza, pode levar 30 anos que você está com esta coisa, esse fardo carregando, em 30 dias Deus pode resolver o assunto para você. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma coisa, você vai encontrar na Bíblia que a palavra medo entrou depois que Adão e Eva caíram. Eu estava escutando esta semana a mensagem Invasão dos Estados Unidos, quando o profeta fala sobre Sansão. E ele disse assim, o diabo com seus demônios modernos tem tirado aquele gozo da salvação do coração dos filhos. E isto é um combustível tão explosivo que você não faz ideia, o gozo.
Vamos dizer, por isso Paulo disse, a Bíblia diz em Apocalipse 2, para nós voltar ao primeiro amor. Este é o combustível que coloca a igreja, vamos dizer, para vencer qualquer obstáculo. Mas nós temos de estar cônscios, irmãos. Sabe, eu estava lembrando de Sansão, ainda falando dessa mensagem, quando o profeta disse que Sansão estava rodeado pelos filisteus, 1000 filisteus à volta de Sansão. E nós sempre olhamos para Sansão pegar aquela queixada de jumento. Eu estava lendo uma mensagem, me perdoe, me foge o tema dela agora, quando Sansão levou a mão aqui na queixada, e o profeta diz, e ele levou a outra mão atrás assim. Quando eu li isso eu comecei a chorar. Porque ali nas costas de Sansão pendiam aquelas 7 tranças que representavam o pacto de Deus para com Sansão e a vida de Sansão para com Deus. Sansão pegou aquela queixada porque o que ela tinha na mão podia ser uma varinha de guanchuma, mas o que contava é isso aqui que pesou na mão do Sansão e ele sentiu nas suas costas. Aquele pacto estava de pé, aquelas 7 tranças ali, ele podia senti-las, podia vir 10.000 filisteus. O problema é que nós muitas vezes que pegamos a queixada e não lembramos de olhar o pacto, não lembramos de olhar se as tranças, se aquelas 7 virtudes estão ali, como ouvimos nessa manhã. Aí você pode pegar até metralhadora, um filisteu derruba. Amém? O que ele destruiu em 16 anos atrás, em 16 dias, Ezequias refaz. Agora, vamos um pouquinho mais aqui. Quando os sacerdotes e os levitas deram a notícia de que tudo estava em ordem ao rei Ezequias, a Bíblia diz que o rei Ezequias se levantou de madrugada, irmão Antônio. Sabe, eu gosto de quando eu leio a Escritura, irmão, eu entro junto e fico imaginando o rei Ezequias ali. Quando o galo cantou lá, Ezequias saltou da cama empolgado, sabe? Ezequias saltou da cama empolgado, já passou a mão num sacrifício ali, creio que de início foi como que 7 de cada, depois você vai ver, a coisa aumentou e quadriplicou e triplicou e foi muito mais além. Mas eles levaram lá os bois, sacrificaram bois, carneiros, cordeiros e tudo mais, aspergiram aquele sangue sobre o altar. E a Bíblia diz que os levitas se colocaram em ordem com os seus instrumentos e começaram a louvar ao Senhor. E eu gosto daquilo que Ezequias, quando chamou eles, irmão Jonatas, os levitas ali, ele disse assim, vocês louvem ele com as palavras de Davi. Louvor bonito, né? Ele disse, vocês louvem com as palavras de Davi, quer dizer, vocês não me veem com frescura aqui, não me veem com o canto da angulista, estou fraco. Eu me lembro do irmão Adail, um dia falou para mim, ele disse, o canto é o canto do grilo. Eu disse para ele, como assim, irmão, canto do grilo? Ele disse, cri. Crie na graça, crie na redenção, crie no sacrifício, crie na vida eterna, crie no arrebatamento, crie na mensagem. Esse é o canto que nós temos de cantar. Às vezes nós vamos para esse mundo neopentecostal, estou fraco, jogaram uma pedra em você, estava pensando em desistir. Ele disse, não, vocês se posicionem aí e vocês louvem com a palavra de Davi. Como é que é essa palavra de Davi? É com o Senhor eu salto muralhas. Aleluias. E tantas coisas mais. Os levitas se colocaram em ordem e começaram a adorar a Deus. E enquanto se oferecia o holocausto, imagine vocês a cena, irmãos. Em 16 dias, vamos dizer pouco mais ali, dentro de um mês, alguém pode, quem sabe, passou um estrangeiro, irmão Neville, e viu as ruínas do templo de Salomão. E pensou, será que o Deus de Israel, que fez tanto por essa nação, vamos dizer, embanhou sua espada? Quem sabe no retorno deste estrangeiro, de longe ele começa a ouvir aquele chofar de Israel tocando e soando. E aquele vamos dizer, aquele glorificar do povo estrondando ali. Oh, meus irmãos. Enquanto se oferecia o holocausto, o povo se prostrou e adorou. E eu imagino lá no céu, quem sabe, os anjos se cutucam um ao outro e dizem, o que está acontecendo nesta manhã em Jerusalém? Quem sabe Deus vem na platibanda do céu, assim está, com os olhos fechados, cheirando aquele perfume daquela adoração. Os anjos se perguntam, que rebuliço é esse em Jerusalém, que há muitos anos nós não víamos? Oh, irmãos, quem sabe os anjos estão desejando ver algum rebuliço lá na minha casa, quem sabe lá na tua casa, que há muito eles não veem. Deus deseja isso, irmãos.
Deus estava cheirando aquele cheiro, aquele perfume suave. Se nós soubéssemos, irmão, o peso que tem lá no céu, ou vamos dizer, o gozo para Deus da adoração sincera de um filho. Hoje de tarde eu estava ali meditando, e peguei uma folha de um trabalhinho, não sei se era da escolinha de Guatambua daqui, com um desenho de Samuel, e escrito Samuel, Samuel. E eu me lembrei de Samuel. E eu lembrei daquele hino que diz assim: quando o sol já se escondia lá na casa do Senhor, estava deitado Eli, Samuel também deitou, e de repente uma voz, que chamava Samuel, era a voz do Deus Altíssimo, Senhor de Israel. Eu gosto do refrão desse hino, irmão Neville, quando diz assim: Samuel, Samuel, põe azeite, acende a luz, ilumina o meu altar. A Bíblia diz que Acás tinha tirado, não tinha mais lâmpada sobre o altar, ele tinha destruído tudo. Lá estava o pequenininho Samuel. Eu penso que quando ele chegou a primeira vez diante daquele altar, e todas as vezes ele vinha trêmulo, pisando devagarinho, reverência, irmãos. Aleluias, aleluias. Vamos um pouquinho mais, eu vou ser bem breve nessa noite aqui. Agora, irmãos, e o nosso altar? Como é que está o meu altar, o nosso altar? Nós precisamos sempre estar olhando para o nosso altar. Sempre olhando para o nosso altar. Se tem uma coisa que eu tenho procurado fazer, é olhar para o meu altar. Agora, depois disso aqui, irmãos, ainda Ezequias não descansou. Ezequias desejou celebrar a Páscoa ao Senhor. E nós sabemos que a Páscoa era para ser celebrada no primeiro mês que fora dado para Israel, que era o mês de Abib. O profeta diz: esse era o mês de abril, aos 14 dias do mês. Mas os 14 dias do primeiro mês já tinha passado. E o que nós poderíamos fazer? O que ele poderia fazer, irmão William? Ele poderia dizer assim: bom, já não dá mais, agora já passou o tempo. Nós não podemos oferecer. Se você voltar lá, creio que Números 9, você vai encontrar que uma vez celebrada a Páscoa ali, creio que no segundo ano foi celebrada a Páscoa, e você vai encontrar que algumas pessoas haviam se contaminado com cadáver, e eles não podiam tomar da Páscoa. E eles chegaram diante de Moisés e disseram assim: Moisés, em outras palavras, nós não tivemos culpa do que aconteceu, e nós desejaríamos tanto celebrar a Páscoa ao Senhor. Irmãos, é aquilo que está no teu coração para fazer a Deus. Se você tem um desejo por fazer algo para Deus, Deus moverá céus e terra para colocar isso diante de ti. Mas se não houver um desejo dentro, não importa o quanto você venha e faça fundamentalmente correto, aquilo não tem peso diante de Deus. Não tem. E o que acontece? Quem sabe Ezequias se lembrou disso e ele mandou carta às pessoas dizendo: venham para Jerusalém, nós vamos celebrar a Páscoa no segundo mês. Quer dizer, nós vamos celebrar a Páscoa de qualquer forma, nós vamos celebrar essa Páscoa. Neste tempo, irmãos, o rei da Síria tinha vindo e dizimado a Israel, e muitas tribos tinham sido dispersas, creio que sobrou umas 2 ou 3 ali pelos seus lugares, e de repente eles lá na casa, chega uma carta do rei Ezequias. Ele olha assim, quem sabe o marido olha e diz assim: o que está escrito aqui? Olha aí, é uma carta de Ezequias. O que ele está dizendo, querido? Ele está dizendo para nós subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Alguns liam aquela mesma carta e diziam assim: que bobagem, olha o estado que nós estamos. Mas alguns, irmão Saul, liam aquela carta e algo começava a incendiar dentro da alma deles, porque o verdadeiro cristão deseja celebrar ao Senhor. Às vezes nós olhamos muito a situação nossa ao redor, quando o verdadeiro louvor, ele está dentro e não depende da circunstância exterior. Não depende da circunstância exterior. Qual circunstância Paulo e Silas tinham lá na prisão adorando? E pergunta, ele não ouviu a adoração deles? Ouviu. Irmãos, vamos um pouquinho mais aqui. Ele mandou aquelas cartas e eles vieram para celebrar a Páscoa. Eu vou resumir aqui. Celebraram aquela Páscoa. Inclusive alguns deles não estavam purificados, irmão William. A Bíblia diz que Ezequias orou por eles e disse: Senhor, estão aqui, eles não se purificaram, não deu tempo, em outras palavras, era algo tão rápido ali. A Bíblia diz: Deus ouviu a Ezequias e eles comeram da Páscoa.
Não estou falando aqui sobre vamos passar por cima de tudo agora, irmão. Não é isso. Estou falando de um caso aqui. Depois que eles fizeram a Páscoa, então entrava a festa dos pães asmos. Aqueles 7 dias dos pães asmos. É isso mesmo? E a Bíblia diz que eles fizeram estes 7 dias. E Ezequias, depois desses 7 dias, eles se reuniram e disseram assim: vamos fazer mais 7 dias? Irmãos, olha só, eu gostei tanto quando eu ouvi isso aí, disseram, vamos fazer mais 7 dias, e o povo entrou num consenso, disseram, vamos fazer mais 7 dias, quer dizer, está tão bom isso aqui, que 7 dias só não chegou para nós vamos fazer mais 7 dias voluntariamente. O que nós fazemos muitas vezes é aquilo que Jesus disse do servo inútil, faz somente o que é mandado, isto é um servo inútil. Ele quer nós fazer algo a mais, vamos dizer, levantar a mão um pouquinho mais, adorar um pouquinho mais, orar um pouquinho a mais, cantar com mais sentimento. A Bíblia diz que quando eles fizeram isto, a Bíblia diz que desde os dias de Salomão não havia em Jerusalém algo daquela forma. E quando os sacerdotes oraram para abençoar o povo, a Bíblia diz que a oração dos sacerdotes entrou até a morada, o esconderijo da habitação do Altíssimo, ou algo assim. Aí nós encontramos, quando eles voltaram para casa, irmãos, a Bíblia diz que eles iam voltando, e os ídolos, irmão Isaías, que eles iam encontrando os postes. Para começar, ela foi escravizada por aquilo, mas deixa a pessoa ter uma oportunidade de dizer para ela assim, ó, não olhe para lado nenhum, venha que Deus está aqui, Ele vai te abençoar. Quando Deus toca no coração daquela pessoa, Ele faz daquela pessoa um gigante, e não há vício, não há nada que pare mais diante dela. Por isso eu digo para a igreja nessa noite, que nós temos que fazer, é fazer como Ezequias, dizer, Senhor, limpa este templo aqui, deixa eu te amar, deixa eu te servir, deixa eu te adorar, e o demais o Senhor fortalecerá para me cumprir. Aleluias, louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles voltavam e iam quebrando tudo aquilo, porque é a presença de Deus que vai te dar nojo daquela coisa imunda lá fora, irmão. É a presença de Deus que vai fazer você ter um sentimento de repulsa por aquilo. Senão, não. Eu já vou encerrar aqui. Então, no 14º ano do reinado de Ezequias, como o irmão Neville pregava ontem, né? Ele recebeu a bênção porque tinha uma luta forte para enfrentar na frente. Veio um rei chamado Senaqueribe, o rei da Assíria, e cerca ali Judá e tudo. E, vamos dizer, vem com força. Ele vem para intimidar mesmo. Como o irmão Brana pregou, há 3 poderes, vocês lembram? O poder do diabo, o poder da fé e o poder de Deus. Geralmente o profeta diz, o poder do diabo entra em cena primeiro. Ele joga a enfermidade, ele joga o problema, ele vem para arrebentar, e a mordida dele é forte, e ele não vem para você ficar assim, levar um sustinho, não. O argumento do diabo é bem convincente, viu, irmão? É bem convincente, e ele não vem para brincar e serviço, não. E esse rei Senaqueribe cercou ali a Judá e disse para eles que eles iam, desculpa citar aqui, mas a Bíblia fala que eles iam comer o esterco deles e beber a urina deles. Em outras palavras, veio para derrubar. Agora, aqui você vê, irmãos, eu quero até ler isso aqui antes de eu encerrar, 2 Crônicas 32. Aqui você vê quando realmente este rei esteve na presença de Deus e estava na presença de Deus. 2 Crônicas 32, deixa eu achar rapidamente aqui, eu não tinha anotado isso, não tinha separado. Verso 6 a 8. Depois de todas as ameaças do Senaqueribe, esse rei da Assíria, a Bíblia diz assim, o rei Ezequias disse, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração. Eu gosto disso, não disse aos ouvidos, do mesmo jeito que um dia ele chamou eles na mesma praça e disse, vamos lá que Deus é conosco, e as bonanças vieram, a presença de Deus veio, agora a presença do inimigo veio, e no mesmo lugar ele chamou o povo e falou ao coração do povo, não só aos ouvidos.
ele disse, falou-lhes ao coração e disse, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, e nem vos espantei por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a sua multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo recobrou o ânimo com a palavra de Ezequias, o rei de Judá. Agora vocês imaginam se esta afronta fosse dada diante de Acas, o pai de Ezequias, como foi feita? A Bíblia diz que quando o rei da Síria veio contra ele foi em busca dos deuses mesmo da Síria, disse assim, eu vou buscar os deuses dele, porque veja, o Deus dele está abençoando eles. A pessoa não tem firmeza no seu Deus. Eu já vou terminar aqui. Aí Senaqueribe, por fim, eu vou concluir com isso, mandou uma carta para o rei de Israel, o rei Ezequias, e o rei Ezequias pegou aquela carta e saiu dizendo, olha só, minha luta aqui, irmão, é muito grande, não dou conta. A Bíblia diz que ele pegou a carta, deu uma olhada, e ele tinha falado para o povo, ele peleja nossas pelejas, então aquela carta não tinha muito a ver com ele, Ezequias, vamos dizer, ele estava no seu papel, dando o seu melhor. Ele pegou a cartinha, vamos dizer, botou debaixo do braço, e foi para aquele templo que ele tinha, vamos dizer, restaurado, e ele se ajoelhou num lado, e largou a cartinha aberta no outro, e disse, como quem diz, Senhor, aqui está. E Deus tomou aquela carta como fosse para ele. Ele disse, eu vi o que o rei Senaqueribe disse, vamos dizer, o que ele falou para mim, em outras palavras. Irmãos, Pedro, creio que foi, ele disse assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é a carta que o diabo mandou para ti? Vamos ficar em pé. O diabo manda as suas cartas para você, irmão. Fecha os teus olhos. O diabo manda quase que diariamente cartas para você. Ele manda mensagens para você, na sua mente, no seu coração. E ele quer fazer você crer que ele vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu gostaria de você perguntar se você quer trazer essa carta aqui, diante do teu Deus nessa noite. Você crê como Ezequias creu? Tem alguém que tem alguma carta, gostaria? Não estou chamando você ao altar, só para você meditar. Você sabe que no final ali deste período, esse rei Ezequias, pode solar um hino? Esse rei Ezequias, ele foi ferido de uma doença mortal, o profeta disse que aquilo era um tumor, a Bíblia fala tumor, algumas versões dizem como que um furúnculo. E ele se colocou diante de Deus, em oração, e mesmo o profeta tendo vindo e dito, você vai morrer, os teus dias acabaram aqui, ele disse, você está, vamos dizer, coloca a tua casa em ordem, ordena, quer dizer, deixa as coisas em ordem aí, porque você vai morrer. Ezequias virou seu rosto para a parede e disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado diante de Ti com inteireza de coração. Ele disse, tem como, em outras palavras, não tem como o Senhor mudar este quadro para mim? Irmão, espiritualmente, quem sabe quantos de nós, vamos dizer assim, já recebeu alguma carta, é como quem diz, para aí, fica por aí, porque você não vai além. Será que nós não estamos muitas vezes dando ouvido para isso, irmãos, e estacionamos no tempo, nesse meio termo? Eu gostaria de, antes de orar, dizer aos irmãos, lembre-se desta oração de Ezequias. A Bíblia diz que o profeta Isaías veio a ele e disse que ele iria morrer, e Ezequias vira o rosto para a parede e chora muitíssimo, e pede ao Senhor, dá-me mais uma oportunidade. Quer dizer, o irmão pregou nessa noite falando acerca de um avivamento interior, de um gozo da salvação, e eu viro o meu rosto contra a parede, e me vejo desejoso por isto, Senhor. A Bíblia diz que o profeta Isaías nem tinha saído do pátio ainda, porque se tem uma coisa que Deus deseja dar à igreja, é uma experiência com o Espírito Santo.
Se tem uma coisa que Deus deseja dar aos seus filhos, é da sua presença. E a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus chega para o profeta Isaías e diz: volta lá, porque esse meu servo fez uma oração que mexeu comigo, vamos dizer. Diga a ele que eu vou dar mais 15 anos. E nós encontramos depois o cântico de Ezequias. Quantos gostariam de voltar para casa nessa noite tendo um cântico no seu coração, dizendo: eu fui como aquele rei Ezequias, a igreja pensando que não tinha mais oportunidade, mas eu virei meu rosto e clamei ao meu Deus, e Ele mandou o seu mensageiro falar ao meu coração que sim, há uma oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui nesta noite, alguém que está desviado, alguém que está desviado nessa noite gostaria de reconciliar, alguém que porventura esteja longe. Lembre, nós falamos aqui, aquilo que em 16 anos levou para ser destruído, em 16 dias aquele rei trouxe de volta. Deus quer restaurar. Alguém aqui nessa noite gostaria de levantar sua mão? Aleluias. Eu vou fazer uma oração e vou passar ao pastor. Nós temos uma mão levantada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos orar. Querido Pai, eu amo o Senhor. Tudo que eu sei dizer é isto, Pai. Eu peço, Pai, ao Senhor que possa vivificar estas palavras. Não são belas palavras, mas como Ezequias um dia falou ao coração das pessoas, Pai, eu tenho procurado falar ao coração deles. Querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, segue abençoando a Tua igreja, meu Pai. E obrigado por o Senhor ser o nosso Deus, Pai. Nós amamos ao Senhor e sabemos que o Senhor nunca nos desamparará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Sentai-vos só um instante. Eu gosto muito desses personagens bíblicos, porque é Bíblia. O que aconteceu com eles, a atitude que eles tiveram, é uma mensagem para nós. É uma mensagem para nós. Não repare, não vou pregar em cima do que foi pregado. Gostei, a mensagem simples, direta, prática, não é certo? Ezequias poderia ter ido após o seu pai, na sua idolatria, suas blasfêmias, tudo. Mas ele tomou um outro rumo. Ele tomou caminhos do Senhor. E você vê que todo Israel se foi atrás de Ezequias. Isso mostra a liderança do líder, seja o pastor, o pai, a mãe. A sua família vai te seguir. Vai te seguir. Com Acás, pai de Ezequias, a coisa foi abaixo. Israel foi humilhado, simplesmente derrotado, e vivia na maior pobreza. Como disse o irmão aqui, sempre o que derrotou Israel foi o seu pecado. Não foi as outras nações, outras armas. Assim também, o que derrota o crente é o seu pecado, é a sua falta de sinceridade, temor com Deus. Porque Israel tinha de Deus a promessa que Deus batalharia suas batalhas, e Deus não é um perdedor. Aleluia. Então, mas por que Israel perdeu? É o seu pecado. Nos diz em Isaías 59 que a mão de Deus não está encolhida para não poder abençoar.
nem seus ouvidos feridos, para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. O pecado, quer dizer, a transgressão, isso impede de Deus operar. Isso cria um abismo. Isso causa um obstáculo intransponível enquanto a pessoa não consertar aquilo. Então a derrota do crente, a derrota de Israel, que é o tipo que aconteceu com eles, é devido ao pecado. Entra na casa de uma maneira sorrateira, disfarçada, mas veja, Ezequias, importante o irmão lendo essas escrituras, e antes de eu subir aqui eu tinha lido também, logo após a Ezequias, o próximo rei, que foi um homem certo com Deus, foi Josias. Bem ali mesmo, um pouquinho adiante, eu estava lendo as mesmas escrituras, em Crônicas, que Josias também preparou o terreno. Seu pai, seu avô aprontaram. Israel era uma nação forte, porque Ezequias pegou Israel quebrado, mas como ele andou com Deus, Israel se tornou uma forte nação. Mas logo os que veio depois dele, seu filho Manassés e assim por diante, entrou na idolatria, foi pelo lado errado e Israel, se foi. A história de Israel é isso, cai, levanta, cai, levanta. Depende a liderança, depende os seus líderes. Se busca Deus, levanta, se não, cai. E nós vemos que ele fez uma limpeza. Eu gostei disso. Uma limpeza dentro da casa. Fez o que deveria fazer antes de trazer o sacrifício ao Senhor. Ele fez uma limpeza. E quando você se propõe a servir a Deus melhor, fazer a coisa certa, uma vez alguém me disse, eu nem vou orar mais, propor acertar mais a minha vida, porque todas as vezes que eu me disponho, as lutas vêm. Quer dizer, basta eu querer ser mais espiritual, mais crente, as lutas vêm. Eu ouvi, isso faz muitos anos, e o profeta, depois de uma mensagem, ele diz, você, a primeira coisa, quando você propõe servir a Deus, você tem que tirar da frente ao diabo. Foi o que o diabo fez com Ezequias, não foi? Senaqueribe, o rei da Síria, e o seu comandante, Senaqueribe, vieram com um mar de gente contra Judá. Mas Ezequias, ele se entregou? Não, ele confiou em Deus. Ele não tinha tanta gente como inimigo, ele não tinha armas, ele não tinha a força do seu inimigo, naturalmente falando, mas ele tinha Deus. E levou o povo dele a confiar em Deus. Resumindo o caso, você sabe o que Deus fez? Com Senaqueribe e toda aquela gente? Um anjo do Senhor passou a noite pelo arraial dos assírios, e em uma só noite, acho que matou 120 mil, foi? 120 mil soldados do adversário. A vitória vem de Deus. Você faça
o que você tem que fazer. Faça o que é certo. Não importa, não faça acordo. Olha bem, acordo com o inimigo. Às vezes, o faraó queria fazer um acordo com Israel. Vocês querem adorar a Deus? Então vão. Cada vez acontece uma praga, então vai. Mas vocês deixam aqui as mulheres e as crianças. Moisés disse: olha, faraó, quando formos adorar a Deus, vai nossas mulheres, nossas crianças, nosso gado, tudo que temos, não vamos... Creio que ele ainda fez assim para faraó. Faraó, não vai ficar nenhuma unha. Nenhuma unha. Às vezes você não aceite acordo com o diabo. Não aceite acordo. Para chegar a isso já... Não. Você permaneça como Ezequias, firme. E Deus é o nosso defensor. Então você tome posse dessas promessas. A Bíblia é sua, a palavra é sua, Deus é seu, é meu. Agora você tem que tomar posse e dizer: é minha, pela graça de Deus. Eu confio no Senhor. E você confia em Deus não porque as circunstâncias são favoráveis, mas você confia em Deus em qualquer situação. Fiquemos de pé. Então, se há pessoas aqui entre nós, eu convido você a meditar no que você ouviu. E lembre-se, não importa quão fraco você seja ou esteja, quão necessitado, ou quão difícil seja o quadro que você esteja enfrentando, se ponha nas mãos de Deus e você vai ver Deus entrar em cena. Somente se jogue nos braços de Deus, ame-o, sirva-o e deixe Deus pelejar suas pelejas. Amém? Então, ponha a sua vida sobre o altar. Ponha a sua vida. Como disse o irmão, olhe sempre sobre o teu altar. Como é que está ele? Cuida do teu altar. Cuida, irmão Beto, cuida, Febrônio. Cuide, cada um cuide do seu altar, para que esteja em ordem. Senhor, Pai eterno, querido, santo, como é precioso, Senhor, olharmos para esses exemplos da história que foi registrado. E nós, ao olharmos esses exemplos, logo vemos, Senhor, nas Escrituras, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu nunca mudaste. Os homens mudam, mas o Senhor não muda. E o Senhor garante a Tua palavra, o Senhor garante a causa daqueles que confiam em Ti. Ó Deus, nós Te agradecemos por um homem como Ezequias, como Josias, e que o Senhor nos ajude a olhar tais exemplos e termos a mesma coragem, a mesma disposição. Abençoa os Teus filhos, talvez aqui alguém esteja enfrentando circunstâncias pesadas, mas que esta palavra possa animar e dizer: não desanime, siga adiante, siga fazendo o que é certo, e Deus entrará em cena. Deus eterno, nós queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado e feito por nós, por todos os Teus benefícios. Em nome de Jesus, obrigado, amém. Nós temos aqui uma porção de pedidos de oração. Eu gosto de atender os pedidos, às vezes não lemos todos, mas sempre a gente intercede. Às vezes eu levo para casa, alguma vez eu levo, eu olho,
E aqui nós temos o pedido, pessoa pedindo pelo seu irmão, pela sua família, pelo seu amigo. Nós temos o pedido do Marcelo Silveira, Renato Silva, Miriam Lucena, Giane Góes, Jairo Leal, lá de Guaíba, pede oração. Olha que pedido maravilhoso. Por batismo do Espírito Santo para a família. Para a família. O Neville estava me contando nessa viagem ali com o irmão Roberts, em uma certa cidade ali, Minas, foi? Brasília. A presença de Deus estava bem forte. E uma irmã, ela disse: Senhor, há muito que te pedi, mas o que eu mais desejo é receber o teu Espírito. E o irmão Roberts virou e disse que alguém ali estava pedindo o batismo do Espírito Santo e que a coluna de fogo estava sobre aquela pessoa. E ele ainda disse: ela está na altura da sua mão. E quando disse: receba, irmã, o que você tem pedido, aquilo revestiu aquela irmã. E a verdade é que a pessoa fica como voando, né? Assim, aquela coisa tão agradável, tão pura, aquilo segue no outro dia. A presença de Deus é outra coisa. Aquilo muda a pessoa, muda tudo. Então, e aqui há esse pedido. Sara da Costa também pede pela sua família. Rubens Gonçalves pede por si, por sua família, amigos. E Marcos Richer também pede por seus filhos, família, trabalho. Lenir também. Divaldo Silva tem um problema judicial, pede que Deus o ajude. Agora, sempre esses problemas judiciais é preciso ter cuidado. O advogado sempre quer fazer a pessoa mentir. Precisa ter cuidado. Fátima Buffon pede oração pelo seu filho Daniel. Fernando Cunha, Lúcia Saroni pede oração, entende? E o Cristiano Marques também, por si, sua família. Antoninha Santos pede a favor da sua família e alguém que sofreu um infarto e está na UTI. E Rosiane Derli pede em favor de seus sobrinhos de 7 meses. Está doente, né? Ivanise Fernandes, lá da Paraíba, pede oração por seus filhos para que voltem a mensagem e por si, para que abra também uma porta de serviço. Nós vamos orar com o irmão Beto e queremos saudar a todos os nossos irmãos que estão conosco agora nessa noite, a audiência da internet. Temos a Ivanise, lá João Pessoa, o irmão Josenildo, Brasília, Natan Michele Ferreira de Brás, lá do Uruguai, Ana Ruth de Oliveira Pimentel, Caiçara, Rio Grande do Sul, Rosiane Derli, Paranaguá, Léo Fontoura, Caxias do Sul, Antoninha Santos, São José, Florianópolis, Leandra Góes, Pirapozinho, São Paulo, Azenate, Vilas Boas, Botucatu, Cristiano Marques, Criciúma, Onélia Rodrigues Paz, Vilas Boas, São Paulo, Loreni Quadros, Balneário Camboriú, Rubens Gonçalves e família, São Miguel Arcanjo, São Paulo, Maria Lourenço, Itajubá, Maria Melo, Campo Grande, Fernando Cunha, Dom Pedrito,
Rio Grande. Ivone Dias Alvorada, Rio Grande. Natanael, Londres, Inglaterra. Neuza Nascimento, Souza, Balneário Pinhal. Dário Silva e família, Pernambuco. Leni Felício, Navegantes. E Marcos Richer, Concórdia. Leonardo Kaiper, Vicente Dutra. Júlio Guimarães, Curitibanos, Santa Catarina. Hoje não foi lido aqueles que estavam na internet, que enviam seus nomes, mas sabemos que há muitas pessoas, às vezes, muito mais gente na internet sendo abençoado do que todos que estão presentes aqui. Nós enviamos a vocês que estão aí conosco na internet. O nosso Deus vos abençoe. Vamos orar todos com o irmão Beto por esses pedidos. Levantem vossas mãos e orem comigo. Senhor Jesus, aqui na minha mão, Senhor, estão vários pedidos de pessoas que creem que o Senhor pode responder a minha oração, Pai. A condição que o irmão Brana tinha aqui com as pessoas crescem nele. Por certo, elas creem, Senhor, que quando nós oramos a Ti, o Senhor pode responder. Então responda, Senhor, segundo as necessidades de cada pessoa. Que Satanás tire a mão suja de cima delas, que todo o sofrimento, toda a enfermidade, todo o espírito contrário à Sua palavra seja repreendido pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como também o irmão Antônio Leal pede por batismo do Espírito Santo, Pai. Todos nós necessitamos mais de Ti, mas incluímos ele nessa oração, Pai, que seja cumprido, Senhor, o desejo do seu coração, e que ele possa ter uma experiência contigo, e que ele nunca mais esqueça dessa experiência, Pai. Olhe por cada um de nós e nos ajude a cada dia nos aprofundar mais na sua presença, para que possamos nos alegrar e fazer aquilo que é correto. No nome de Jesus, ó Deus, oramos para que o Senhor nos dê uma boa semana, e assim debaixo da proteção divina, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino enquanto... Pode cumprimentar um ao outro e vamos cantando e devagar saiamos. Antes que a luz se apagasse, lá no templo do Senhor, estava deitado Eli. Samuel também deitou. De repente uma voz que chamava Samuel, era a voz do Deus Altíssimo, o Senhor de Israel. Samuel, 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 a voz de Deus continua novamente a chamar. Samuel, 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 põe o azeite, acende a luz, ilumina o meu altar. Duas vezes Deus chamou, Samuel respondeu: eis-me aqui, meu Senhor, sem saber que era o seu Deus. Por 3 vezes Deus chamou Samuel, agora ouve, te porei sobre Israel, por profeta do meu povo. Samuel, 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 a voz de Deus continua novamente a chamar. Samuel, 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 põe o azeite, acende a luz, ilumina o meu altar. 2 vezes Deus chamou, Samuel respondeu: eis-me aqui, meu Senhor, sem saber que era o seu Deus. Por
3 vezes Deus chamou: Samuel, agora ouve, te porei sobre Israel por profeta do meu povo. Samuel, 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 a voz de Deus continua novamente a chamar. Samuel, 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 põe o azeite, acende a luz, ilumina o meu altar. Põe o azeite, acende a luz, ilumina o meu altar. Glória a Deus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.